Salve, salve pessoas, tudo bem? Hoje eu tenho o prazer e a satisfação de estar recebendo aqui nos nossos estúdios Eliana Paula. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda mesmo, Eli. Estou muito feliz que você está aqui com a gente. Eliana, para quem não conhece, ainda que é difícil não conhecer essa figura aqui em Belo Horizonte, mais conhecida que a Eliana aqui é difícil, ela tem uma rede de network muito consagrada. Ela atua no mercado há já muitos anos, né? Ele vai poder estar falando isso para a gente. A Eliana é administradora, empresária e especialista em relações institucionais. Eliana, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada, foi um prazer, né, assim, estar aqui nesse momento falando, né, um pouquinho essa oportunidade que você está me dando, né, assim, é muito importante, né, assim, a gente contar, né, um pouquinho do que a gente construiu, né, até A aqui, que jornada. é a minha jornada, né, que ela começou desde os 15 anos de idade, então eu já tenho uma bagagenzinha aí, né? E assim, ela é muito. Como é que eu vou dizer pra você? Ela se põe numa posição muito humilde. Porque, primeiro, que a gente não vai aprender um pouquinho. Qualquer bate-papo com você, a gente aprende muito. Segundo, sua carreira aqui, vamos e venhamos, né? Você tem história pra contar. Olha, tem foto, é só você olhar no Instagram dela, depois a gente vai colocar o teu Instagram também. Tem foto com Zema, tem foto com. Ó, eu vou falar pra você, aqui é muita história. Começa contando essa história pra gente. Como começou? Porque administradora de empresas. Primeiro, por que administração de empresas? O que te trouxe na administração? Uhum. É o seguinte, eu comecei, né, assim, a minha carreira, digamos, né, carreira com 15 anos de idade. Eu estudava, eu estudava no Estadual Central, né? Sempre morou em BH aqui. Sempre morei, não, eu sempre morei em Contagem. Contagem. É, eu vim para Belo Horizonte, né, assim, na faixa aí de uns 38, 40 anos. Mas eu morava em Contagem e estudava no Estadual Central, né? Sempre foi uma escola muito tradicional, eu tive que batalhar um pouco, né, para poder entrar nessa escola, que na época ela era muito concorrida, né? Era uma das escolas, assim, mais tradicionais de Belo Horizonte. E com isso eu passei, né, Uma prova de na prova de aptidão. seleção, exatamente. Aí comecei a trabalhar e fiz inscrição para conseguir um estágio, né, na Caixa Econômica Federal. Olha que joia. Aí eu consegui esse estágio, passei nesse estágio. Eu lembro, assim, como se fosse hoje, assim, foi meu primeiro emprego, uma alegria imensa, Isso tinha né? quantos anos na Eu época? tinha 15 anos. Quer dizer, uma escola tradicional também te abriu portas para você. Foi um fator decisório ali da pessoa poder contratar na caixa. Olha, essa aqui é de uma escola tradicional. Exatamente. Então, E foi escola pública, escola né? Era uma pública. escola pública, né? Estadual Central, escola pública. E com isso eu fiz uns testes lá na Caixa Econômica, passei. E o que você fazia na caixa aos 15 anos de Não, idade? essa história é uma história assim, até bem interessante, sabe? Que eu conto para as pessoas. Eu era assim, a gente com 15 anos, na época, é muito diferente dos 15 anos das pessoas de hoje, né? Assim, a gente não tinha muito acesso é, à Informação. informação, não tinha tecnologia. Então, por exemplo, você quer fazer uma pesquisa, você tinha que ficar praticamente um dia inteiro lá Na na biblioteca. biblioteca pública, ali fazendo pesquisa, papel ao maço, né? Não tinha ouvido muito. Não tinha. Não, professor mandou ler o livro, tem que ler o livro, não tem. Não tem essa de jogou ali no Google ali e pegou. Então era tudo na base da pesquisa mesmo, né? Então era, né, era uma escola pública, como, né, naturalmente. E aí eu passei nesse teste. Então não tinha muito maturidade. Não tinha experiência. Não tinha experiência, primeiro emprego, não tinha essa orientação que você tem hoje, mas eu precisava trabalhar, E que né? função que você exerceu lá? Eu entrei como estagiária, né? Estagiária. Mas é porque eu precisava realmente trabalhar. Eu tinha minha mãe, né? Ela tinha um problema de saúde muito sério, que ela tinha lúpus nos rins, e eu precisava ter uma receita, né? Começar a trabalhar para ajudar meu pai no gasto, né? Com remédio. Meu pai era operário, né? Na época, né?
E aí eu precisava, me sentia na obrigação de ter que começar a ajudá-lo, né? Quantos irmãos você tinha? Eu tenho Tem. uma irmã. Uma irmã. Uma irmã, ela não mora aqui no Brasil. E aí eu precisava começar a trabalhar. E nessa época ela já morava fora ou não? Não, ainda não, ainda não. Ela foi para fora com 18 anos de idade. E Novinha aí, também. novinha também. Aí eu fui chamada para fazer, para ir trabalhar. Eu comecei a trabalhar no Sesc, na Rua Tupinambás. Era um posto de serviço da Caixa Econômica ali. Era a coisa mais engraçada porque lá abria meio-dia. E eles mandaram eu chegar às 11 horas. Bom vacilo. Cheguei às 11 horas, fui tentar entrar. O porteiro falou: não, a caixa só abre meio-dia. O tamanho da minha inocência. Aí eu simplesmente parei e fiquei esperando da meio-dia. Quando daí a pouco chega o gerente e vira para mim e fala: o que você está fazendo aqui? Eu não falei para você chegar às 11 horas? Eu falei: mas o rapaz falou que sobe meio-dia. Aí ele riu e falou assim: que isso? Não, você agora trabalha na Caixa Econômica. Aí subi com ele, né? Fomos conversar. Essa pessoa foi um anjo na minha vida. Ele me ensinou tudo, assim, foi a minha base, sabe? Minha base sólida profissional. Ele era um senhor que foi um anjo, que ele era o gerente, já estava perto de aposentar. Então, assim, ele apostou todas as fichas em mim. Parece que foi uma coisa assim de empatia. Ele gostou muito, chamava Senhor Cláudio. Chamava ele Senhor Cláudio. E aí, ele me ensinou tudo. Era um gerente que ele me ensinou como é que fazia ainda na época ainda tinha guia de depósito, aquelas guias de transferência, então era um posto de serviço do Sesc, então eu recebia muito idoso. Entendi. Então eu comecei no balcão fazendo atendimento. É o Posso Ajudar Hoje, que tem nos bancos hoje? Mais ou Mais ou menos, menos isso. porque assim, na época o banco, ele tinha muitas coisas que hoje um banco não tem. Você tinha que fazer compensação, tinha malote para fechar, você tinha ali Conferir cheque? tudo, cheque, uma série de coisas. Então, assim, eu trabalhava como atendimento no balcão, uma coisa que eu sempre adorei, é essa questão, assim, de relacionamento, né, com as pessoas, bater papo, e especificamente essa agência é muito idoso. Eu acho que era aposentados do comércio, né, por causa do Sesc. Então, assim, chegava, batia papo, aí eu preenchia a guia de depósito, eu preenchia guia de saque, preenchia cheque, resolvia questão, assim, de direcionamento para gerente. Então, assim, foi uma base, assim, fantástica para eu poder, e sólida para eu construir, né, essa questão de relacionamento. Entendi. Gente, só uma parte, para quem não sabe, cheque era uma folhinha, né? Porque o pessoal hoje não usa mais isso. Eu usei muito cheque, mas era uma folha do banco, que o banco te dava um talãozinho com 20 folhas, com 10 folhas. Exatamente. E aí, quando eu preenchia aquele cheque, por exemplo, vou passar R$100 para a Eliana. Eu colocava lá R$100, a Eliana que pode sacar, assinava, entregava essa folha para ela, ela pegava essa folha, ia ao banco e falava: ó, Rogério, me deu uma ordem de pagamento. Isso. Era uma ordem de pagamento. Então, o pessoal que é mais novo hoje não está acostumado com cheque, mas cheque era isso, tá, gente? A gente não usa mais. Hoje tem Pix e uma série de coisas, mas eu usei muito cheque na minha vida. Não, a vida hoje é assim, outra o coisa. banco físico você nem precisa. Nem precisa. Só que naquela época a gente tinha que fazer, todas essas transações eram feitas, né, na boca do caixa. Não tinha aquele negócio de fazer pela internet. Era fila de banco mesmo. Então, Tá vendo? Hoje é mais difícil você encontrar um estágio na caixa. com certeza, com certeza. E com isso, assim, eu fui construindo. Eu fui, né, assim, aprendendo, cada dia aprendendo, super disposta a aprender. Esse gerente, ele me ajudou muito nessas conquistas. E nesse processo, eu saí, assim, eu fui chegando num ponto que eu fazia compensação. Eu acabava sem poder, porque, entre aspas, assim, a gente não podia fazer esse tipo de Não era trabalho, sua porque eu não era, função, não, né? e eu não era uma funcionária. Então, assim, fechar malote, conferir cheque, fechar caixa, essas coisas, compensação, porque era aquela coisa do cheque para outro banco. Então, assim, um cheque para compensar, um dinheiro para cair na sua conta, ele demorava 3, 4 dias, dependendo da praça. Então, por exemplo, de repente, um cheque que você depositava numa pessoa na Bahia, demorava tipo 8, 5 dias, dependendo do prazo de compensação. Então, o banco, ele tinha muito mais demandas e muito mais, né, assim, burocracias. Né? Exatamente. E nesse processo eu fui construindo, né? E o seu Cláudio, né, essa pessoa, ele me ajudou muito,
porque ele apostou em mim e eu tinha essa vontade de aprender e a necessidade também de fazer uma coisa, né, assim, de construir uma carreira, porque eu tinha um objetivo que era ajudar, né, ajudar em casa, ajudar meu pai, ajudar minha mãe, né. E aí só que eu era o tipo da coisa assim que eu trabalhava, minha mãe fazia marmita para mim, era uma coisa assim, até meio pelejada, porque eu com 15 anos eu tive que conciliar a escola com o trabalho. Eu não podia perder, porque se eu tomasse bomba também, lá no Estadual Central, ia complicar toda a minha vida, né? Uhum. Aí eu levava, minha mãe levantava, fazia marmita, eu pegava a marmita na hora do lanche ali, onde estava todo mundo, porque o Estadual Central era uma escola elitizada. Então, assim, tinha muita gente, por exemplo, eu estudei com pessoas assim de Uma classe mais. mais alta aqui. Eu conheço muita gente, até, né, assim, que eu trouxe de relacionamento de pessoas que eu estudei na época e que já eram de famílias tradicionais aqui em Belo Horizonte, Então, né? você bateu marmita também. Bati marmita, Eu bati muita muita, marmita também, sabia? muita marmita. Quando eu saía do trabalho, que eu vinha pra casa com aquela marmitinha, e às vezes você precisava correr. Depois que você já almoçou pra ir, né, do trabalho pra escola, que eu também trabalhava e estudava. Às vezes você tinha que correr pra pegar o ônibus com a marmita vazia, com garfo e colher. Você dava aquela corridinha, você... Bling, 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 bling. Verdade. Sabia que você era marmiteiro. E assim, o talher batendo ali Batendo, e Aquela batia muita coisa, marmita também, aí, ó. E o pessoal falava assim, ó, aquele bar ali é o marmiteiro, que é aquele barulhinho da marmita batendo. Blim, 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 Verdade. até pegar o busão. Não, e era loucura, né? Porque eu dependia, então no momento ali do lanche, do recreio, todo mundo ali pegando seu lanche e tal, e eu com a marmitinha lá pedindo a menina da cantina, por favor, esquenta pra mim. Aí esquentava, enquanto todo mundo lanchando, eu almoçava, que era o momento que eu tinha para almoçar, né? Porque depois que acabasse a aula, eu tinha que correr para o estágio, né? Lá para a caixa. E aí saía à noite, né? Assim, tipo 5 horas, 5 e pouquinho, e ia embora para casa. E morava em Contagem. E nessa época, assim, a dificuldade era muito grande, O né? transporte Porque público era outro, né? Que nem... hoje ainda não tá lá essa maravilha, mas era bem pior também. pior. O número de ônibus, né? Assim, ônibus muito cheio. Então eu pegava ali no Tupinambás, o ônibus da Tupinambás, lá onde eu morava, era tipo 1 hora, 1 hora e 10. Uma viagem. Uma viagem. Uma viagem. Era um pesado. Mas isso, para mim, assim, eu tenho muito orgulho disso. Porque isso me ajudou a ser a profissional que eu sou, né, que eu me transformei, né? Assim, Você ficou quanto tempo na Caixa? na Caixa, eu fiquei, assim, é até engraçado, que assim, é complicado, mas eu fazia algumas coisas, o gerente não queria, na época ele não queria me perder. Então, eu formei no segundo grau e ele continuou meio que fazendo, né, uma situação ali Que você pudesse para eu continuar poder após o estágio. continuar, entendeu? Para eu continuar. Então, o maior sonho dele, ele, né, faleceu, logo em seguida foi uma dor profunda para mim, quando ele morreu, porque ele queria demais que eu fizesse estágio, que eu fizesse um concurso na Caixa, para eu passar. Então, assim, só que as datas do concurso nunca coincidiram, foram 2 concursos, ele não coincidiram. Um eu não estava com 18 anos completo, então eu não podia entrar, e o outro, quando teve o meu estágio já tinha acabado, já estava numa outra situação. E concurso antigamente era diferente de hoje. Hoje você praticamente se abre os classificados editais, aí você vê concurso. Era muito espaçado, né? Então, assim, tem um concurso assim, só daqui 5, 6, 7 anos que ia ter um outro concurso. E aí você tinha. Aí que as coisas da vida, né? Exatamente. Não era oportunidade, né? Eu precisava correr outros mundos. E é bacana isso que você falou. Até a gente estava comentando um pouquinho antes de começar. Essa prateleira que a gente tem, né? Eu tenho nas minhas memórias, assim, algumas pessoas assim que foram muito marcantes na minha vida, né? Aquelas pessoas que acreditam na gente. É verdade. Que elas olham assim, não te viram uma menina, te viram uma oportunidade de ajudar alguém a crescer. Verdade. Né? Não me viram um menino, me viram lá atrás, pô, vou apostar nesse menino que esse cara aí vai longe. Verdade. Só que hoje, essas apostas, elas estão mais escassas, né? Eu acho que assim, as bases, o ser humano está um pouco mais desconfiado do que estava. E o principal disso é a contrapartida, né? Que nem você percebeu o seu Cláudio, né? Você percebeu? Isso.
tava te apoiando, falou, pô, peraí, Deixa eu encontrei aproveitar. alguém aqui que me deu oportunidade, É. deixa eu agarrar isso aqui, né, e trazer Exatamente. para mim, eu tive minhas oportunidades, mas hoje eu noto, assim, que existe muito aquela questão, assim, eu não tenho muita ganância, não tenho muita ambição, pro meu dia a dia tá bom, Uhum. o mediano, É. né, então, assim, eu acho que isso pro jovem que estão vindo, procure não ser mediano, andar na média, né? Quando a gente fala é uma pessoa mediana, por que que você fala uma pessoa, não dizer até medíocre, não, mas uma pessoa Uhum. medíocre, mediana, é porque ela não tem aspiração, ela não tem objetivo, e uma coisa importantíssima, se você não tem objetivo, se você não tem, você não sabe Motivação, aonde né? você quer chegar, E motivação também. Eu tinha motivação. uma motivação, né? É, Forte, né? no seu caso foi a doença da É, sua mãe, é, né? é. Mas assim, se o jovem não tem uma motivação, não sabe o que quer fazer, não tem uma pressão, ele ficar numa zona de conforto, numa mediocridade, numa, né, É uma coisa verdade. mediana, ele não vai a lugar nenhum, Uhum. né? Ele não vai a lugar nenhum. Então, assim, é importante, você que está ouvindo a gente, essa história da Eliana, entender o seguinte, foco e objetivo. É. Nós tivemos hoje uma dispensa aqui na empresa, a gente fez uma dispensa, e uma das coisas que eu conversei com os meninos, todas as contratações eu busco fazer, às vezes não é nem pela qualificação que a pessoa tem. Às vezes ele não tem qualificação, mas eu quero saber quais são os objetivos dessa pessoa. Qual é a ganância dessa pessoa? Qual é o plano de vida? Uhum. Que é a gana dela? O É. que você quer ser? Uhum. Porque dependendo, se chega uma pessoa que não tem qualificação, mas ele fala assim, o meu sonho é eu ter minha casa, eu conquistar meu carro, eu ter minha família. Opa, é uma pessoa que tem pelo menos objetivo. É, e ela está buscando alguma coisa, melhorar de vida, né? Porque se você também quer fazer sempre a mesma coisa, né? Assim, que resultado que você vai ter? Né? Assim, você tem que estar sempre buscando, sempre estudando, né? Buscando mesmo. Eu nunca, eu me transformei assim numa pessoa que eu não escolho, nunca escolhi esse ou aquele trabalho. Então, assim, não que assim, eu seja uma pessoa que faça exatamente tudo, né? Porque quem faz tudo talvez não faz nada. Mas, assim, todas as missões, né, que as pessoas me deram, eu cumpri. Cumpri da melhor forma, né? Como se fosse uma missão, assim, essencial, E às vezes né? errou, como a gente erra. Erram, Mas o a gente importante é erra. errei tentando fazer o certo, Acertar, né? Ó, exatamente. alguém me orientou na hora certa, falou, isso não tá legal. Bom, me fala então como é que eu vou, né? Uhum. E hoje a gente nota muita postura assim, Eliana. Você às vezes puxa um pouquinho, olha, tá errado aqui. E a pessoa, ela não Não te vou. vê com um olhar assim, poxa, que bacana que você tá me dando certo. É. Deixa eu mostrar que eu sei fazer. Aham. E ela, a pessoa fica meio até chateada com E você, entendeu? perguntar, né? Assim, porque eu nunca tive medo também de errar. Então, assim, quando eu chegava nos meus trabalhos, né, que as pessoas falavam assim, vamos fazer isso diferente, eu sempre fui aberta, porque a gente não sabe tudo, né? Então, assim, para construir, né, assim, uma carreira de relacionamento também, para as pessoas terem vontade de te ensinar, você tem que estar aberto para aprender, né? Porque ninguém sabe tudo, E vão né? morrer sem E saber. vão morrer sem saber E vão tudo, morrer sem saber. né? Assim, até hoje eu aprendo coisas que eu falo, não sabia. Não, eu poderia ter feito diferente, porque dessa forma é muito mais fácil. Às vezes eu aprendo até hoje com coisas que as pessoas estão fazendo, que eu falo, pô, como é que eu não pensei nisso até hoje? Eu podia estar fazendo diferente há quanto tempo, E né? a gente ainda tem um agravante, né? É, A gente teve uma jornada que a gente passou sem internet nenhuma, internet totalmente. discada e hoje internet no dia a dia, No dia a né? dia. Quer dizer, a gente, quando eu me recordo, quando eu fui ter meu primeiro computador, eu acho que eu ainda fui um privilegiado, porque eu não era de família rica, Uhum. né? Sempre fui de família humilde. E meu primeiro computador eu já era casado, né, com a Kelly, e eu tive esse computador aos 21 anos de idade, que eu casei novo, aos 21 anos de idade, e eu paguei consórcio, eu tive 24 vezes. Que Você loucura. entendeu? Então, assim, pra gente, todo É, dia é um aprendizado. Você não é pensa todo que dia. vocês que já nasceram com ali, com tablet, com laptop e Nossa, tal, era tudo manual. Não, tudo. depois que eu saí da Caixa, E quanto tempo você ficou na caixa? Quantos anos? não, na Caixa eu acho que eu fiquei mais, assim, não sei ao certo, mas eu acho que 1 ano e meio, mais ou menos, ou um pouquinho mais, assim.
esse meu gerente, ele sempre arrumava um jeito de renovar o meu Ah, contrato, entendi. porque ele queria muito que eu continuasse. E assim, ele falou, Eliana, eu vou fazer até o último mês que eu conseguir, eu vou te aproveitar. Aí você imagina para ele também. É. Você ter que ensinar tudo de novo para uma nova pessoa. E aí você não tem aquela expectativa de uma pessoa que já aprendeu, que já sabe. É. E- Não, e queria, né, assim, um afeto. Ele era uma pessoa que já estava próximo de aposentar e ele falou assim, não, essa menina aqui eu vou ensinar tudo porque eu sei que ela vai aprender. É tanto que na época, assim, eu fazia até algumas coisas, né, assim, de compensação, de caixa, assim, que eles, Que era que concursado. era só, né, concursado podia fazer, mas ele, de tamanha confiança que ele tinha em mim. E aí, depois que eu saí de lá, eu fui trabalhar numa multinacional. Aga Criogenia era uma empresa canadense, né? E eu fui trabalhar como secretário de diretoria, né? Assim, eu já tinha um currículo que eu alguns testes numa empresa de recrutamento e aí eles gostaram demais do meu currículo. Eu já tinha, né, subido um degrau. Começava ali a escalada. Começou Eliana Paula. ali. Aí fui como secretária de diretoria e super, né, assim, deu super certo, cuidava das agendas, dos documentos, né, da área dessa diretoria. E depois eu desenvolvi tanto, eu fui trabalhar na área de controle de qualidade. Eles achavam assim, ah, não, a Eliana está Metódica. desperdiçada, ela está desperdiçada aqui, vamos levar ela para o controle de qualidade. Então, assim, tinha aqueles tanques, né, de criogenia que ficam no hospital, e de oxigênio, esses tanques de oxigênio. Então, assim, eu cuidava de toda a papelada, da checagem junto com o pessoal que trabalhava Empresa no Brasil na inteiro, né? fábrica. Hã? Essa empresa no Brasil inteiro. Tinha. Ela, depois de um tempo, ela fechou aqui no Brasil e depois eu não sei como é que Mas para ficou. quem não conhece, exemplo assim, Wide Martins. Isso, na época era concorrente Era realmente da concorrente. White Martins, Ah, tá. exatamente. E aí eu comecei a trabalhar no chão de fábrica com o pessoal, né, assim, soldador, o pessoal mesmo da área que cuidava, né, assim, eh, Processo. solda. Processo. Chegava o tanque lá do hospital X e aí estava com problema aí, então eu cuidava da checagem, dessa documentação, do checklist para ver se estava tudo certo, se podia liberar o tanque depois de volta, né, para entregar para o Responsável pelos hospital. padrões de qualidade Exatamente, da empresa. empresa, né? E aí, nesse processo você vai aprendendo, né? Eu estava apta a aprender e é isso. E aí, a minha situação, assim, era tão puxada, né? Porque nesse meio tempo eu trabalhando e construindo, a minha mãe teve uma piora, né, na saúde dela. E isso retardou, né, assim, o meu processo dentro de casa, entre trabalhar e estudar, ficou muito complicado. Porque eu trabalhava o dia todo, teria que estudar à noite, comecei a estudar, tive que parar, porque à noite era o momento que eu tinha para cuidar dela. E assim, parecia que eu até estava sabendo que ela estava despedindo, né? Então, eu retardei até o meu curso, né, superior, por causa dessa dificuldade, né, assim, de conciliar as duas coisas com a mamãe doente, trabalhando e à noite cuidando dela, abrir mão e tudo, né? Mas mesmo assim eu continuei ali naquela luta, e eu falei, não, é o Tem o trabalho, sonho, tem o objetivo. é o trabalho que vai fazer, né, vai me fazer crescer, né? E ali eu conquistei também, que ali eu relacionava com todos, uma fábrica de mais ou menos assim, 300 pessoas que trabalhava na fábrica, isso é só na fábrica. Então eu Nacional. tinha um relacionamento bacana. Aí me criaram o meu apelido de Ligeirinha. Eu passava na fábrica com os documentos, começava, ô, Ligeirinha, você só via o pessoal lá, show de pau de calado, assim, ô, Ligeirinha, lá vai a Ligeirinha, né? A Ligeirinha, lá vai a Ligeirinha. E aí nisso E foi. qualidade não é fácil, né? Porque quem Não. trabalha com qualidade numa fábrica, você tem que exigir. É. Nem todo mundo tá aberto a essas exigências. Aí já falei, lá vem a chata. Não, Ninguém falava pra você, mas falava, "Ih, lá vem a chata. não, mas lá Porque até que era vai pedir de legal. Era legal, o pessoal, assim, eu tinha essa habilidade de lidar com eles, sabe? Assim,
Então, assim, O criou. jeitinho, né? Assim, lá a gente, eu construía festas junto com eles, lá na fábrica, aí dava ideias, por exemplo, a gente fazia ginástica lá na fábrica, todo mundo junto antes de pegar serviço, aí a gente Que hoje é obrigatório, mas orava. naquela época não era. Moral, né? Não, Escola a moral. gente orava. Então, assim, era um negócio, a gente conseguiu criar um grupo, assim, muito legal. E, assim, eu adorava, era um ambiente que eu sempre gostei muito de trabalhar. Aí, né, caminhando, caminhando, e aí começaram a aparecer Oportunidades. oportunidades, né? E aí, com isso, eu fui trabalhar logo em seguida, né, assim, não, aí nós tivemos um problema com a fábrica, com essa empresa no Brasil. Então, ela começou a fechar algumas unidades. E eu fui continuando, ficando. Assim, eles iam fechando as unidades e iam juntando e eu indo. E assim, foi uma das. Reestruturando. Vai continuar Reestruturando, e assim, parecia que tinha até. Parecia não, eles gostavam do meu trabalho. E aí não queriam, né, me liberar. Então, eles iam liberando as outras pessoas, iam meio que cercando algumas ali para aquelas ali, um grupinho ficar, porque era essencial para a empresa ficar, né, continuar Uhum. e tudo. Só que aí, num determinado momento, a empresa falou, não, agora nós vamos ter que fechar essa fábrica. E aí, nisso, assim, logo em seguida, eu saí, eu já voltei para aquela empresa de recrutamento e já consegui um emprego na Toshiba. Essa Toshiba azul, Que tem ali em Contagem, ali perto do depois da Carrefour Praça da Contagem. Cidade ali. Isso. Fui trabalhar lá na Toshiba. Olha só, empresa Também, gigante também. empresa gigante. Multinacional. Então, lá era transformadores. E eu fui trabalhar também na área de qualidade. Uma parte assim, que eu acho importante é isso. Para quem está empregado, a melhor oportunidade de se conseguir oportunidades é quando você está próximo do emprego. Então, quando você deixa esfriar muito, né? Eu estou numa multinacional, eu saí. Quanto mais tempo você levar para arrumar outro emprego, mais frio vai ficando Mais o frio currículo, vai ficando. mais difícil é para se arrumar um emprego, né? Exatamente. Então, assim, principalmente para empreender, né? Muita gente faz o quê? Por que se torna empreendedor? Porque não conseguiu arrumar emprego. Então, às vezes, porque esperou muito. Ah, agora eu tô com os trocados aqui, vou esperar esse trocado acabar. Quando acabar, eu vou correr atrás. Não, besteira. Não dá. Vai atrás, Não. né? Ou se vai empreender, Não. já começa a E empreender. a necessidade, assim, além de, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito agitada. Então, assim, se eu tiver que parar, eu acho que eu adoeço. Porque se eu não estiver movimentando, eu gosto de estar assim, estar ocupada, quero estar trabalhando, eu gosto disso, né? E aí, nesse meio tempo aí, a minha mãe faleceu, né? E Quantos anos você está? eu estava com 15 para 16 anos. Não, eu estava com 16, 17 anos ali, né? Uma fase que foi muito Difícil, traumática para Sim. mim, porque minha mãe era meu porto seguro, né? E aí o meu pai era muito dependente emocionalmente, tipo, assim, daquele tipo, né, de antigamente, tem que colocar, colocava comida no prato, ela que fazia as coisas, e aí, com minha mãe doente, eu acabei assumindo essa parte, tudo. E aí, quando a minha mãe morreu, eu devia estar beirando, assim, eu não me lembro bem, mas entre 18 anos, mais ou menos, que eu devia estar. 18 para 19 anos. É porque eu peguei e falei, nossa, agora complicou. Né, assim, Começando a ela era meu porto seguro, minha motivação, e aí o papai ainda muito dependente. Eu falei, não, mas eu preciso seguir, né? Que se a minha mãe tivesse aqui, ela ia, né, ficar super feliz, né? Assim, de eu continuar continuar meu processo, eu não posso parar, né? Eu tinha muitos sonhos, né, assim, de ajudá-la e de a gente, né, ter momentos juntos, né? Porque a gente vivia assim, a gente era pobre, né, assim, né, assim, tinha as nossas dificuldades, Mas é uma mas vida mais humilde. uma vida mais humilde. Mas, por exemplo, a gente nunca tinha ido na praia, né? Então, assim, eu Começa a sonhava. idealizar isso. Eu sonhava, eu falava, nossa, minha mãe vai. Eu vou crescer e vou poder viajar com minha mãe, com meu pai, vou poder fazer isso, vou fazer aquilo outro, né? Assim, porque eu tinha esperança de cura, né?
Só que aí ela tinha lúpus, né? Lúpus nos rins, aí ela teve que fazer hemodiálise, depois tinha que fazer o transplante de rim, mas não deu tempo. Então, assim, mas eu falei, não, eu vou ser uma Por ela. pessoa, né, que ela sempre sonhou que eu fosse. Por ela. É, por ela. E aí começou toda aquela, né, batalha. E aí você estava na Toshiba. Tava no Toshiba. Que função que você ocupava, você lembra? Na Toshiba, eu acho que eu não lembro, eu era alguma coisa, controle de qualidade. Então, saiu da Tipo, qualidade de uma para a assessora, qualidade da outra. isso, assessora, tipo, assistente de controle de qualidade, umas coisas assim, que tinha esses cargos, né? E aí, nisso, começou a aparecer, né, essa oportunidade, as pessoas começavam a me chamar. Os olheiros, né? Aí eu fui trabalhar, aí apareceu um emprego de meio horário no SESC, na CDL. Câmara dos Dirigentes Logísticos. Isso. Aí eu peguei, era meio horário, eu falei, pô, uma oportunidade bacana aí né, assim, de eu trabalhar, estudar e tudo. Aí eu fui para lá para ser digitadora. Então eu Mas você já trabalhava. tinha curso de digitação ou foi para aprender também? Não, eu sempre fui muito rápida, né? Assim, porque na época assim, era datilografia. E Eu aí. terminei, comecei aos 4 anos, nunca terminei. Era datilografia, nossa. Eu tô entregando minha idade. Não, mas lá na CDL eu já entrei com computadores, né? Assim, já não era datilografia, né? Mas eu tinha muita habilidade com datilografia, porque no banco, né, usava muito e tudo. E aí eu falei, não, oportunidade, né? Só que a gente não tinha. Eu trabalhava meio horário, tinha um departamento que chamava pool. E nesse pool a gente era o departamento tipo com 20 digitadores que todo o prédio da CDL mandava documento para lá, para a gente digitar. Então, assim, desde a presidência até o atendimento operacional era tudo lá, todo o documento era centralizado nesse pool. Então, eu falei, não, agora eu vou trabalhar, né, meu horário, vou conseguir estudar e vou caminhar, né? O papai já estava aposentado, o papai era metalúrgico, então, assim, ele aposentou cedo, né, insalubridade. Mas aí que veio, aí começou a aparecer outras oportunidades desse outro meio horário. Eu falei, pô, não vou perder, né? São 2 empregos. É que nem o Gil, todo mundo deu, Cris. 3 empregos. Então eu falei, não vou perder essa oportunidade, né? De pegar 2 empregos, né? Assim, vai ser um aprendizado e tanto. Aí foi onde eu entrei para a área da comunicação. Aí eu fui trabalhar numa assessoria de imprensa nesse meio horário. E trabalhava na CDL, trabalhava nessa assessoria de imprensa, e foi ali. E estudava à noite ou não? Não, aí eu comecei a estudar à noite, aí eu voltei a estudar à noite, porque a escola pública não dava, né, a faculdade pública, porque eu não podia abrir mão do trabalho e ia ficar muito cansativo, porque na época não tinha essa gama de faculdades que tem hoje, com preço bons, né, assim, com preço. Então, hoje, se a pessoa quiser estudar, ela consegue financiamento, ela consegue uma faculdade mais barata e depois, né, assim, ela pode fazer uma faculdade, uma pós-graduação. Então, assim, o acesso, né, era mais difícil. Então, as faculdades particulares eram muito caras. E por que administração? Porque eu acho assim, é um curso que a administração, ela te dá uma visão muito ampla, né, de tudo que você for fazer. E quando eu comecei por exemplo, nessa área de comunicação, eu cuidava da área administrativa. Fazia todo sentido. Fazia tudo lá nessa área administrativa. Cuidava dos contratos, cuidava do financeiro, cuidava de contratação. Então, eu fazia assim. Eu acho que todo mundo tinha que fazer administração. Independente né? de qual área fosse depois, um exemplo, uma especialização em qualidade. Mas eu fiz administração. Não, mas aí que tá. Você tá achando que eu consegui formar? Não, eu comecei a fazer, tranquei matrícula, porque a faculdade ainda assim era muito cara. Era muito cara. Então, mesmo eu juntando 2 salários e com os compromissos, com as coisas que eu tinha, papai, né, assim, era aposentado e tudo, eu ainda tinha uma dívida do passado. Porque quando minha mãe morreu, eu tive que fazer uma dívida, assim, enorme. Porque quando eu percebi que a mamãe estava numa situação muito ruim, eu
e a gente não tinha plano de saúde, né? Era tudo muito caro. E pela doença da mamãe, já era residente, o plano de saúde também Não ia ser, cobria não. muita coisa. Que ele falou, pô, você está pegando uma pessoa cheia de problemas, jogando plano. Então, em determinado momento, esse seu Cláudio lá da Caixa Econômica foi a minha salvação da minha pátria. Olha só. Que eu cheguei para ele e falei, esse seu Cláudio, eu tinha cheque especial, cheque azul. A Caixa Econômica era um cheque azul. Aqui de novo aí. Perfeito. Aí eu falei, liguei para ele, eu já não estava mais trabalhando com ele, né? Eu falei, seu Cláudio, preciso da sua ajuda. Eu não posso deixar minha mãe na enfermaria. Eu preciso ficar com ela, eu preciso que meu pai fique com ela. Aconteceram alguns problemas no hospital, porque a mamãe, como ela estava muito agitada, uma enfermeira bateu nela. E isso, assim, foi a mesma coisa de me dar uma facada. Eu falei, não, minha mãe vai morrer, mas ela vai morrer com dignidade. Aí, o que que eu fiz? Ele me falou, Eliana, quanto que você precisa? Pode dar o cheque aí que eu cubro aqui. Olha só. Desse jeito. Anjo. Um anjo? Não, eu vou te contar, eu sempre tive anjos, né? Assim, mais velhos na minha vida. Sempre tive anjos, eu sempre fui muito guiada, graças a Deus. Cheque azul, para você entender, é como se fosse um cartão black hoje. Exatamente. É. E com isso, ele falou assim, Eliana, pode fazer o que você precisar aí dentro do hospital, que eu vou te ajudar. Aí, fui lá, paguei o cheque bateu lá, não era barato, porque a partir do momento quando você passa sai da enfermaria, né, pelo INSS, você vai para o particular, até a Novalgina que a mamãe tomava lá, era tudo pago. Então, assim, eu falei para ele, tá preparado? Porque vai ser um rombo. Né? Ele falou assim, eu falei, mesmo, só pelo menos a mamãe sair desse estágio que ela tá de inconsciência, porque eu não quero que ela, né, assim, sofra nas mãos de profissionais que estão ali, assim, profissionais que estão, não vou permitir isso de jeito, eu preciso do meu pai e de eu poder ter acesso à mamãe aqui o tempo todo, porque aí as pessoas que estavam, sabe, assim, no corredor, no quarto do lado, falou que realmente, assim, eles estavam tratando ela mal por causa do processo dela, que a mamãe ficou num estágio de inconsciência, que tipo, se ela não queria tomar remédio. Então, assim, ela estava... Ia ser uma dependência, né? Exatamente. Aí, tal. Então, assim, por causa dessa dívida, né? Por essa dívida, eu falei assim, eu preciso pagar, eu não posso ficar protelando essa dívida, né? Assim, era muito dinheiro. E aí eu falei, não, vou parar, vou trancar e vou tocar o meu, né, assim, a minha vida, já que eu já tenho 2 empregos, eu consigo pagar, não posso ficar protelando, isso não tá certo, né, assim, só porque ele era uma pessoa que era bem de vida, eu não podia aproveitar, não, aí beleza, combinei tudo com ele e fui pagando, né, e nisso eu fui crescendo, né, aí de lá eu fui convidada para trabalhar numa revista, né, na época, em 2002, eu fui trabalhar na revista Encontro, né? Que era muito conhecida. Muito aqui, conhecida. Conceituada. Não, era o lançamento da revista. Aí eu saí dessa assessoria de imprensa, porque eu saí das 2 empresas, porque nessa revista eu ia trabalhar o dia todo. Então, assim, todo o processo de construção da revista, eu fiz ela toda, junto com o Paulo César. Distribuição. Tudo. Distribuição. Edição, paginação, tudo. Assim, eu não cuidava da parte jornalística, né, assim, porque aí já era, né, o trabalho, jornalista, eu cuidava toda da parte, assim, administrativa. Do negócio. Isso, de contratação e de tudo, né, e aí eu comecei a desenvolver. Eu, né, tinha uma pessoa que era o PCO, né, gostava muito do meu trabalho. E aí também foi outra pessoa, né, assim, mais velha também, que apostou tudo também no meu trabalho, né? E aí eu fui aprendendo uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, que era trabalhar nesse meio de comunicação. E sempre foi uma coisa que eu sempre gostei, porque ali eu comecei, aí que começou mesmo a abrir um leque, porque eu conhecia muita empresa, comecei a conhecer muita gente, né? E aí fui desenvolvendo. Aí
a empresa, nós vamos mudar de endereço. Aí eu cuidava de tudo, de contratação, de profissional, de pedreiro, e olhava a obra e tudo. Então, assim, eu fui fazendo muito mais E aprendendo, e cada vez que aprendendo. você Cada desafio que colocaram na minha mão, eu ia aprendendo. Mas Aprendendo nunca diga mais. nunca. Não, Nunca diga, não, não não. sei, não dou conta. E eu jamais ia falar, não sei fazer. Eu vou aprender a fazer. Então, assim, lidar com pedreiro, ligar com cabeamento, estrutura, comprar móvel, não sei o quê. Não, eu vou aprender. Entendeu? Oportunidade dessa, né? Imagina. E aí foi indo, aí tal, desenvolvendo. Mudaram, deu certo. E aí você vai evoluindo, né? Porque você começa a ter acesso a uma série de coisas, né? E aí, ok. Mas ela mudou de nome, não? Não, aí em 2008, não, 2008, eu acho 2008, teve uma cisão, né? Houve um problema na sociedade da Encontro, né? Dos dois sócios, e o PCO criou a revista Viver Brasil, junto com os filhos. E eu migrei Pra essa. para essa, junto com o PCO, que ele me fez uma E a outra proposta. continuou ou deixou de existir? Não, continuou. Continuou com o outro dono. Mas continuava chamando Encontro. Continuou chamando Revista Encontro. E eu continuei com o PCO e os filhos dele na revista Viver Brasil. E aí todo o processo que eu comecei lá eu refiz o mesmo processo, melhorado, né? Quer dizer, você criou o negócio de novo, você pegou o negócio. Do zero. Acabou, Eliana, tá aqui de novo, vamos fazer outro negócio aqui. Vamos começar do zero, vamos começar outra revista do zero e tal. E aí comecei. Eu lembro, essa revista ela tinha distribuição gratuita, não tinha? Tinha. Na época, assim, era um outro mercado, né? Assim, porque que era físico ainda. Né? O mercado editorial, ele mudou muito, né? Ele mudou no processo de construção, né, assim, das pessoas, com essa evolução tecnológica também, né, assim, tecnologia, de internet, tudo, assim, o perfil vai mudando, né? Sim. E aí... Antigamente você chegava no salão de beleza, né? Ia cortar um cabelo. Exato, você tinha as revistas ali, você ficava, né? Nas portarias dos prédios, né? Não, a revista a Viver, a gente... 60 mil exemplares a gente chegou a distribuir. Distribuí em São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, em vários outros estados, ela fisicamente, né? Fisicamente. E aí todo o processo de logística, entrega. Não imprimiu essa revista ainda, precisamos lançar ela amanhã, cadê? Toda essa administração de problemas. Fechar uma revista na época era fechar... a gente virava à noite. Pra você ter uma ideia, o trabalho de fechamento de uma revista, ela começava tipo 4, 5 dias, e o pessoal ali, o pessoal da diagramação, os jornalistas, era uma delícia, assim, aquele ambiente ali, sabe? Assim, é o ambiente que eu gosto, né? Aquele ambiente corrido, aquela confusão. Campo de batalha mesmo. Campo de batalha, assim. Aí de noite, e como eu cuidava do administrativo, né? Aí eu falava, agora temos que pegar... tem que preparar o lanche, né? Encomendava os lanches, eu ia embora tipo 9, 10 horas, 11 horas da noite, deixava o lanche para eles, varar a madrugada. Então, assim, aquilo era Aí entra a parte logística, entra a parte de planejamento. Aí nesse meio tempo, eu já era superintendente de operações, aí depois eu virei diretora, né, administrativa. Você foi diretora de lá há muitos anos, não? Fui. Depois que saiu 2008, eu fiquei lá um tempo como diretora da revista, né? Assim, mas, assim, o Paulo César me ensinou demais. O Paulo César foi uma pessoa que, né, assim, ele, dentro, né, do perfil dele, assim, né, mais sério, né, mais cobrador, mais fechadão, assim, eu aprendi muito. E conheci, né, muitas pessoas através dele, sabe? Então, por isso eu falo assim, eu tive momentos, pessoas-chave na minha vida e que foram fundamentais, né? E daí para se tornar empresária? Não, aí que vem. Né, o mercado publicitário entrou, né, num processo muito complicado, né, de um tempo para cá. A gente pode falar meio prostituído, né? Também. Tipo, chegou num ponto que antigamente você tinha, né, você falou, tinha uma estrutura, fechar, você tinha um comercial que ia vender os anúncios, você tinha a pessoa que colocava matéria, e tinha todo um trabalho que com a tecnologia, a gente chama aí os blogueiros, ele chega sentando no computador e fala, cara, vou montar uma revista, né?
É, Lancei um blog, agora eu vou começar a falar fake é, news, o não que tem for. filtro, não tem nada, né? É. Quer dizer, todo mundo hoje pode ser o que Não, está. e a gente trabalhava, né, assim, na revista, assim, era tudo muito criterioso, né? Então, tipo, era tudo apurado, os jornalistas Nem se falava em fake news, né? não, assim, Deus me livre, imagina se era, publicasse algo que. não, e era aquilo ali, assim, ia lá fazer entrevista, tudo em campo. A gente tinha revistas no interior de Minas que tinha uma equipe, a gente colocava o fotógrafo, colocava o jornalista, colocava todo mundo dentro de um carro, ficava semanas viajando, né, pelo interior de Minas. Então, assim, assim, a revista Complicado, Viver né? Você tinha que Brasil ter tudo pronto é até a data do fechamento. do fechamento, né? Ótimo. Aí entrou nesse processo, né, de declínio. Mas você acha que o E que atrapalhou? Que lá era mídia impressa, né? O que foi a falta de visão, agora a gente está falando do processo geral, uhum. foi a falta de visão de falar, peraí, ela está saindo do mercado, o mercado está mudando, deixa eu acompanhar, passar ela para digital, ou não deu tempo, foi uma falta de visão, foi uma falta de planejamento. O que Não, que você imagina? eu acho que foi tudo, foi um conjunto. E isso aí foi o mercado. Hum, Foi o mercado como um todo, né? Quer Ele dizer, não só ela, outras, não, né? A gente não, foi sabe, todo. Você você vê, pode pegar o próprio estado de Minas. não, os todos, né? Começaram um outro processo. Então, assim, ninguém assina. Assim, eu vou te falar, se tem assinatura hoje é muito pouco. Então, assim, os jornais tinham assinatura, hoje não tem mais. Que Uma era Veja, que uma era, né, um recorrência. exame que todo mundo recebia em casa, aquela coisa, isso foi acabando. Então, assim, o mercado teve uma reviravolta, o mercado como um todo, né? E aí, nessa reestruturação, eu acabei saindo também da revista, né? E quando eu saí, eu falei, quando ventilou-se, né, que eu ia sair, que eu iria sair, eu falei, preciso montar um negócio. O que que eu gosto de fazer? Aí que vem. Falei assim, gente, eu amo vela. Adoro fazer vela. Adoro vela, né? Na época, assim, eu sempre gostei de uma casa com vela, Um de um jantar, ambiente, uns anos de velas, essas coisas assim, com vela. é algo requinte, E né? Dá aí, um requinte diferente, né? exatamente. E aí, eu trabalhando na revista, eu falei, vou fazer um curso de vela. E aí, comecei a fazer o curso de velas e fui apaixonando. E cada dia eu criava uma coisa diferente, fui criando, fui criando. E aí, falei, nossa, adoro. Porque é uma coisa que me dá leveza. Então, é meio que um hobby. Né? Assim, é um trabalho que me dá hobby. Então, assim, quando eu estou ali fazendo, eu começo a criar, eu começo a viajar, aí eu penso numa etiqueta legal, aí eu penso num recipiente legal. Então, eu comecei a me apaixonar mesmo, assim, de verdade, com essa questão de vela. Eu falei, não, vou começar a trabalhar com isso. E aí, comecei a procurar algumas empresas de eventos Que consumissem. e que consumissem. E, assim, foi um sucesso. Então, assim, eu tive várias clientes, né, assim, Verde que te quero verde, Verde Músico, V-Design, várias empresas que compravam, e grande volume, né, porque as São festas, eventos né, eventos grandes. grandes, casamentos, eventos de corporativos, então, assim, eu tinha grande cliente. Então, aí eu comecei a fazer as duas coisas no paralelo. Só que, quando eu saí da Viver, eu fui trabalhar, fui convidada, assim, antes, né, assim, no processo do desligamento, eu fui convidada para trabalhar numa outra empresa, Uhum. que era o Áquila, né? O Instituto Áquila. Famosíssimo, né? Aí, Conhecidíssimo né, no Brasil. convite dos diretores, né, assim, na época, do Rodrigo e do professor Godoy. E aí eu fui trabalhar, que foi o professor Godoy, foi um outro anjo na minha vida, né? Ó, a gente já tem três na 3 prateleira aí. anos, né? Tem três aí. E aí eu fui trabalhar com o professor e nessa consultoria, e lá também eu cuidava dessa parte, né, assim, de comunicação, né, assim, de Esse relacionamento, ele é famoso. eventos, Ele tem prêmios, que é prêmios que dá de... Então ele tem um prêmio muito tem, importante, né? tem. E aí também fui construindo, né, trabalhando. Quando chegou, aí veio a pandemia, né, 2020. 2020. Quando chegou a pandemia, aí começou, né, os cortes, né, nas empresas, né. E aí, né, e aí assim, no paralelo, eu trabalhando,
eu continuava fazendo as minhas velas, final de semana, à noite, porque a Produçãozinha não produção não varava, né? Nunca parou. Só que diminui um pouquinho, Sim, porque eu diminuir não os eventos. tenho, diminui os eventos também, e aí você dá uma retraída, né? E aí veio a pandemia, em 2020, eu tive que me reinventar, porque a empresa, né, assim, o Acla teve né, como toda empresa, uma situação e precisou me liberar ali num determinado período, né? Eu comecei a trabalhar meio horário. E aí eu fui trabalhar na FDG, né, na fundação da GID. E nessa fundação, assim, também me realizei. Assim, tem me realizado, né? Tô lá me realizado, assim, trabalhar mesmo, né, com essa melhoria do, dos resultados, sabe, da educação pública, né? A gente precisa hoje focar muito Muito isso. nisso, né? Porque o que a gente vê, a educação nossa está muito, né, a desejar, Base, né? a base, né? Está muito a desejar. E se a gente não avançar, né, nessa questão da nossa educação, Eu acho o que não tudo, né? país não vai avançar, Eu acho que no né? tudo, né? Não só educação, mas você fala questão de gestão, né? A gente que é administrador de empresas e, né, formado, tem essa formação, eu acho que eu sinto muito quando eu vejo assim, um exemplo, né? Fictício. O Toninho da farmácia agora é vereador. Votem no É, Toninho da farmácia. Gente, o Toninho da farmácia entende de remédio. Ele não é, entende de gestão pública, ele não é, entende de entrada, não entende de fluxo de caixa, não entende de estoque, não entende de matéria-prima, não entende de nada. Como é que ele vai gerir alguma coisa que ele não entende, né? verdade. Ah, o Zezinho do posto, o Antônio da ambulância, porque o Antônio da ambulância pegava todo mundo e levava. Então vou colocar ele como meu representante. Verdade. Nada a ver, ele é um cara fantástico, é um cara prestativo, mas ele entende de ambulância, ele entende de gestão pública. Então, quando a gente coloca um representante desse para nos representar numa Câmara de Vereadores, né, num congresso e assim por diante, a gente acaba jogando uma responsabilidade que ele não está pronto. É verdade. Ele não passou por esse ciclo todo, né? Que você teve Uhum. toda uma história. Você começou como estagiário, você foi se desenvolvendo, foi aproveitando as oportunidades. Hoje você sabe o beabá dos bastidores de uma empresa, como funciona, né? Uhum. Você imagina um cara que é motorista de ambulância, não nada contra os motoristas de ambulância. É um trabalho super nobre e assim, se não tivesse você, eu estava lascado. Mas eu vou pegar um cara que está acostumado só a dirigir ali e fazer a gestão do seu combustível, do seu veículo, para gerir cofres públicos, É, né? Ele não tem para poder mandar, para poder auditar. Então, como é que eu vou querer cobrar alguma coisa de uma pessoa dessa? é, Então, se o nosso país, se a gente tiver essas visões, né, esse trabalho de base que fala com que a gente precisa ter um pouquinho de faculdades, universidades voltadas para quê? Para ser um gestor público. é. E a gestão, né, assim, tudo passa pela gestão, Tudo passa né? pela gestão. Se você não tiver gestão, uma empresa quebra. Se você não tiver gestão, a educação não avança. Se você não tiver gestão, né, todo um processo A sua casa, você não consegue, não né, consegue. Se gerir a sua você não casa. gerir, Vai ficar devendo água, vai ficar devendo luz, vai ficar devendo telefone, porque você não tem exatamente. gestão. O que que eu vejo, né, assim, a educação, ela, né, a educação e a vontade de fazer diferente, né? Porque o que que eu, né, percebo, não adianta, é o que a gente vê hoje, os alunos, né, entram numa faculdade, mas poucos saem. Muitos entram, poucos saem. Por quê? E os Nesse que saem já tem processo, uma peneira grande, né? então assim, naquele meio tempo ali, do processo de entrada e saída, nem todos conseguem finalizar. Por quê? Né? É outro objetivo, né? Eles não estão. É que muita gente entra porque a mãe quer que ele É, entre, ou porque a avó paga. não é fácil. Não, e É, não é fácil, né? Assim, são muitos desafios. A pessoa que entra na faculdade para ela sair, são muitos desafios, né? Mas é isso, né? mas que história bacana, gente. Se vocês puderem acompanhar um pouco, ela falou que ia trazer só um pouquinho. Olha quanta experiência essa mulher Ah, trouxe mas pra não gente aqui menos. hoje. Assim, ainda ficou, tem muita coisa ainda que a gente não dá para Mas olha, lembrar eu e já vou tudo, deixar o né? convite aqui para uma próxima. Não, Se você gostou, aham, volta. tá Tá? bom. É isso que a gente fala para todo mundo aqui. Então, aqui, Eliana Paula, né, gestora hoje, empresária,
e trouxe um pouco. Eu acho que o grande objetivo do que você trouxe pra gente aqui é, se você tem a oportunidade, agarre com unhas e dentes. Porque a tua história teria sido completamente diferente. Se na primeira oportunidade lá atrás, Uhum. né, Isso. o seu Cláudio, na primeira oportunidade lá Ele atrás, me deu a oportunidade. se ele tivesse te dado a oportunidade, se você tivesse feito corpo mole, nada disso teria acontecido. Verdade. Né? Então, Verdade. as oportunidades, às vezes eu fico pensando, como eu te falei, né, a gente também veio de família humilde. E aí, né, a gente, né, como você já teve a oportunidade de conhecer lá fora, de viajar, então, Isso. e aí você vê, às vezes, né, esses tempos atrás eu voltei na casa da minha mãe, e aí você vê alguns amigos que estudaram com você, Uhum. fazendo as mesmas coisas, Uhum. assim, No não, mesmo eu não estou dizendo isso de forma pejorativa, mas que tinham as mesmas oportunidades. A oportunidades. questão é se você... Talvez até mais oportunidades. Eu conheço pessoas que tiveram mais oportunidade que eu tive, E sabe? não aproveitaram. Não Não aproveitaram. aproveitaram, né? Então, essa garra, essa gana, né? E aí eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e deixasse uma mensagem sua para quem está assistindo esse podcast. Ah, tá. Então, assim, o que eu tenho de mensagem, né, assim, para deixar é que é essa questão mesmo, assim, da gente aproveitar cada oportunidade que nos é colocada, né? Assim, Deus nos coloca nos lugares que nós temos que estar, né? Cabe a nós pegar dessa oportunidade e criar outras oportunidades, né? Porque é uma bênção, né? Quando alguém te dá uma oportunidade, igual eu tive várias pessoas, né? Assim, tive 3 pessoas fundamentais na minha vida, né? Que igual eu falei, né? O seu Cláudio, eu tive o PCO e tive também o professor Godoy. As oportunidades que eles me dão, né, que me deram, né, é, fez com que eu, cada dia, me transformasse num profissional, né, melhor, pudesse ensinar outras pessoas do que eu sei, pude aprender também a humildade de aprender, porque hoje eu aprendo muito também, né, porque os jovens hoje têm, pelas várias oportunidades que eles têm muito para ensinar, né, para gente. Então, assim, a gente tem que estar com os olhos abertos, os ouvidos atentos, né, para poder a gente perceber o que a vida mudou. E o que eu continuo fazendo lá do passado que poderia aproveitar hoje, né, assim, dessas tecnologias e aperfeiçoar, né, o que eu Olha já que bacana. aprendi. É isso, eu acho que é isso, né? Que bacana, gente. E interessante assim, né? Ó, uma profissional desse calibre de ter essa humildade também de saber reconhecer essas A pessoas. gente não sabe tudo. Eu tenho muita coisa para aprender. Não, e eu digo reconhecer essas pessoas, né, que foram impactantes. Não. Às vezes as pessoas ajudam e a gente não tem esse olhar, esse Uhum. carinho de falar assim, peraí, mas essa pessoa não tinha obrigação nenhuma de estar aqui me ajudando. Não. Essa pessoa não tinha obrigação nenhuma de estar aqui. Como eu te agradeço que você também não tinha obrigação nenhuma de ter dado essa palhinha pra gente. Muito obrigado em nome do podcast. Eu que agradeço, né, assim, muito honrada, né, assim, de estar podendo falar. Você sabe que eu sou, né, um pouco mais tímida, eu sou a pessoa mais do vamos fazer, dos bastidores, né? Mas, né, assim, pela amizade e pelo relacionamento que a gente tem, que você sabe que é uma pessoa, né, se você, toda a sua família, assim, né, estão no mais alto grau, assim, de conceito, e eu não podia negar esse Nossa, eu te convite. agradeço demais. Eu te agradeço muito, assim. Foi excelente. Por mim, nós ficávamos mais umas 2, 4 horas, 6 horas falando. Assunto tem. Esse assunto a gente pode continuar no barzinho, comendo churrasquinho, né? Mas muito feliz mais uma vez em nome do Greencast. Muito obrigado. Eu que Tá? agradeço. Que vocês possam ter aprendido um pouco mais, né? Todo dia a gente está trazendo aqui justamente pessoas como a Eliana, que tem história para contar, que tem alguma coisa para agregar na vida de vocês, para agregar na nossa vida. E assim, mais uma vez, muito obrigado, gente. Eu que agradeço. Obrigado e até a próxima. Obrigada.